abrir a Bíblia, né? No meu caso é acessar mesmo, porque está aqui. Então, Romanos 12, versículo 1 e versículo 2. Um de vocês pode ler bem forte, por favor? Versículo 1. Portanto, meus irmãos, por causa de grande misericórdia divina, peço que vocês ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado a seu serviço agradável a Ele. Esta é a verdade, essa verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Beleza, versículo 2, quem pode ler bem forte? Sim. Boa. Então o que acontece? Eu vou compartilhar com vocês a partir do Novo Testamento na linguagem de hoje, que eu não sei se vocês sabem, né? A Bíblia não foi traduzida para a língua portuguesa, mas ela tem mais de uma versão, né? E a nova versão na linguagem de hoje, eu acho que ela é mais simples de entender, e aí eu vou estar lendo aqui. Paulo está dizendo aqui, portanto, ou seja, a partir de um monte de coisa que ele disse nos capítulos anteriores, né? Ele está dizendo, portanto, ou seja, por causa de tudo que eu já falei para vocês, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, eu peço que vocês se ofereçam completamente a Deus. E aí, o motivo quando ele fala assim, olha, eu peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, é por causa de que mesmo que ele falou aqui? Por causa de, vou repetir de novo. Meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus. Então é para se oferecer completamente a Deus por causa de quê? Das misericórdias divinas, exatamente. Então não sei se vocês perceberam que ler a Bíblia é igual interpretar texto na escola, entendeu? Não é diferente não, é a mesma coisa. E aí, Paulo está dizendo aqui para os romanos que é para a gente se oferecer a Deus por causa da misericórdia que Deus teve de nós. Então, é como aquela situação do tipo, digamos que o Daniel tem que colocar uns 2 metros de areia para dentro de casa, né? E aí, seu nome? Jean. E aí o Jean está chamando o Daniel para jogar bola, mas o Daniel fala assim, não posso porque eu tenho que colocar 2 metros de areia para dentro de casa. E aí o Jean fala assim, estamos juntos, vou te ajudar. E aí nisso o Jean ajuda o Daniel a colocar os 2 metros de areia para dentro de casa. Aí o que acontece? Lá na frente, o Daniel, ele está tendo a oportunidade de, sei lá, ele ganhou 2 ingressos para o cinema, e aí ele está assim, poxa, chamo quem, tudo e tal. E aí se o Jean falar assim, cara, me chama aí, né? Então, qual é o motivo? Por que o Daniel deveria chamar o Jean? Por causa que o Jean me ajudou. Entendeu? Então o que acontece? A recomendação bíblica aqui é que nós nos ofereçamos completamente a Deus, porque Ele foi legal com a gente. Então, é claro que assim, a gente sabe muito bem que a vida da gente não é uma vida fácil, a vida da gente é difícil, a gente passa por muita dificuldade, é zoação na escola, é falta de dinheiro, é problema no casamento dos nossos pais, né? É problema de violência, tiroteio, bala perdida. Então tem um monte de coisa que acontece na nossa vida é uma batalha, né? E infelizmente, né, eu tenho certeza que vocês devem escutar uma vez ou outra um adulto dizer que vocês não têm problema, né? Acho que vocês devem ter escutado isso alguma vez, e é aquele caso. Eu acho que o adulto talvez não esteja lembrando da adolescência dele, porque com certeza o adulto que fala isso para vocês, ele tinha problemas também, né? Então, todos nós temos problemas, e
nessa situação toda, apesar de todos os problemas que a gente passa, ainda assim, Deus ele tem cuidado da gente. É como, digamos, você pode ter problemas, mas você tem aqui a Maria e a Raquel que separou esse tempo da vida dela para ficar aqui com vocês, só porque ela gosta de vocês e acha vocês especiais. Então, eu não sei se dá para perceber que assim, esse carinho dela por vocês é uma demonstração do cuidado de Deus pela vida de vocês. Então, é claro, o diabo também envia anjos no caminho da gente, não é mentira isso não, mas assim, só que Deus está sempre colocando alguém no caminho da gente, apesar da vida ser difícil, Deus vai dando algumas oportunidades para a gente. A vida tem muita coisa ruim, mas a vida também tem muita coisa boa. A vida tem muita gente ruim, mas também tem muita gente boa. E aí, o que Paulo é o autor da carta, né, que escreveu aqui para os romanos. O que ele está pedindo para os romanos e para nós que estamos lendo aqui? Que nós nos ofereçamos a Deus só um pouquinho ou totalmente? Totalmente. Certo? Então ele está dizendo, olha, ofereçam-se completamente a Deus. Se é totalmente, Deus quer só o coração da gente? E aí, se é o totalmente, Deus quer só a mente da gente? Se é o totalmente, Deus quer só o corpo da gente? Então a gente percebe que se Deus não quer só o coração, se Deus não quer só o corpo, se Deus não quer só a mente, Deus quer o quê? Tudo. E aí é importante a gente parar para pensar. Todas as áreas da sua vida você tem colocado na mão de Deus? Aí que está o caso. Talvez você tenha escutado muito crente falar que Deus quer o seu coração. Deus quer você. Todas as áreas. Aí eu pergunto, será que o seu corpo também você tem colocado nas mãos de Deus? Como assim? Eu quero agradar a Deus com o meu corpo. E aí talvez quando a gente pense em agradar a Deus com o corpo, talvez a gente só pense em quê? Ah não, agradar a Deus com o corpo, né, é não ter namoro avançado, adorar a Deus com o corpo, é não fazer isso, sei lá, não descer até o chão, né, esse negócio todinho e tudo tal. Não, adorar a Deus com o corpo é inclusive tomar banho. É verdade. Quem fica fedendo não está adorando a Deus com o corpo não. Então acontece, adorar a Deus significa também o quê? Escovar os dentes. Adorar a Deus significa a fazer de tudo, né, para estar com os pés limpos. Então não sei se dá para perceber que adorar a Deus completamente é adorar a Deus com o corpo, com a mente e com o coração. Com a mente, por quê? Muitas vezes nós vamos pensar um monte de coisas ruins. E se nós queremos adorar a Deus, precisamos encher a nossa mente de coisa boa, de coisa que abençoa. Como, por exemplo, digamos que de repente alguém tenha feito uma coisa ruim contra você, né? Vamos supor, por exemplo, perdão, seu nome? Pérola. Maria Eduarda, perdão. Aí não, realmente eu já conheci duas meninas com o nome de Pérola. E aí, com o nome de Vida. Então, Maria Eduarda. O que, por exemplo, você fica chateada quando uma colega... O que uma colega da escola pode fazer que te deixa muito chateada? Te zoar. Aí imagina, por exemplo, suponhamos, né, que uma colega de turma da Maria Eduarda zoou a Eduarda de alguma coisa, e assim, Eduarda ficou injuriada com aquilo, aí foi reclamar com a professora falou, vou chegar na cabeça com isso não. E aí nisso, a garota ficou zoando, até que de repente a garota, quando foi sair, deu uma topada, bateu com o nariz no chão e começou a sangrar. E aí eu pergunto para vocês, o que seria um pensamento ruim que veio na cabeça da Maria Eduarda quando viu a menina com o nariz sangrando? Pode falar. E aí começar a rir e pensar o que mais? Bem feito. Pensar o que mais? Aí eu não sei se dá para perceber que assim, é natural ela pensar isso? Claro que é. Só que não é adoração a Deus. Porque Deus não quer que a gente fique com esses pensamentos ruins em relação às pessoas. Aí, vamos pensar, né, numa outra coisa. Digamos que de repente, deixa eu pensar aqui, deixa eu pensar num negócio bem ruim, né? Então, seu nome? Roberta.
E aí, Roberta, me diz uma coisa. Para você, qual seria a pessoa que, se fizesse uma coisa ruim com você, mais te magoaria? Parente, amigo, vizinho? Qual é a pessoa que, assim, se ela fizesse uma coisa ruim comigo, ela seria a pessoa que mais me magoaria, porque dela eu nunca estaria esperando? Porque sempre tem aquela pessoa que, assim, tem gente que se me zoar, eu não esquenta a cabeça. Tem gente que se me zoar vai me magoar. Tem gente que se não me ajudar, tanto fez como tanto faz. Tem gente que se não me ajudar, fala assim, pô, fulano, né? Quem, por exemplo? Tá valendo pai e mãe também, até porque eles não me conhecem, então eles não estão assistindo isso agora. Qual seria a pessoa que mais te magoaria se falhasse contigo? Sua mãe? Então, por exemplo, digamos que de repente, né? Ai, perdão, seu nome? Roberta, agora não esqueça mais. Aí, digamos, imagina a situação. A mãe da Roberta foi e falou um negócio que feriu, né? Até porque, não sei vocês, mas já teve coisa que meu pai falou para mim que doeu muito, e já teve coisa que minha mãe falou para mim que doeu muito. Tanto que é que eu estou com 45 anos, daqui a pouco eu faço 50 anos de idade e eu não esqueço, está na minha cabeça, eu lembro do que eles falaram para mim. Então, adorar a Deus com as nossas emoções e com os nossos sentimentos tem a ver com a gente não ficar com aquele sentimento negativo em relação à pessoa. Então, suponhamos que de repente a mãe da Roberta tenha falado para a Roberta: ah, Roberta, você é isso, isso e isso. E aí, digamos que de repente a Roberta escutou aquilo, não gostou, né? E ela ficasse magoada com a mãe dela. E aí passa um ano, passa 2 anos, passa 3 anos, e a Roberta, por exemplo, tem mágoa da mãe dela, assim, sempre que a mãe dela faz alguma coisa, ela sempre coloca um defeito, ela fala mal da mãe dela com os outros, e tal, essa coisa toda. Ou seja, isso tem a ver com o quê? Com o sentimento, né? Aí eu pergunto, se a Roberta faz isso, ela está adorando a Deus com o coração dela? Entende? Então, assim como a gente às vezes, como o caso do bem feito, ou a questão da mágoa da mãe, a gente, assim, tem a ver também com o nosso trato com Deus. Porque às vezes a gente pensa que Deus só está se importando se a gente toca legal aqui, Deus só está se importando se a gente canta legal aqui, Deus só está se importando se a gente faz alguma coisa aqui nas dependências do templo. Não, Deus quer a nossa vida toda. Então Deus não está preocupado apenas com uma área da nossa vida. É como, digamos, é muito comum que quando a gente fala sobre adorar a Deus com o nosso corpo, que a gente pense em roupa indecente, que a gente pense de repente em determinado tipo de dança, que a gente pense nessas coisas. Só que assim, percebe como é que tomar banho tem a ver com o culto? A gente, infelizmente, é que na nossa cabeça, a maioria das vezes, pecado na nossa cabeça tem a ver com sexo, com cachaça, com maconha, né? Só que assim, pecado tem a ver com a gente não ser tudo aquilo que Deus queria que a gente fosse. Por exemplo, se você pode ser o melhor aluno da turma, por que você vai ser o pior? Então o pecado tem a ver com isso. É aquele caso, por exemplo, às vezes você é uma pessoa muito inteligente, mas como você é muito inteligente, você deixa para estudar só na semana da prova. Ou seja, você pode até saber muito de matemática, mas é burro. Por quê? Porque você só está estudando para passar, você não está estudando para aprender. E lá na frente, né, imagina, você vai ter um negócio próprio, você não sabe fazer conta, teu funcionário vai te enrolar, teu patrão vai te enrolar, você não sabe fazer conta, imagina. Ou então de repente, você quer escrever uma postagem no Facebook, não sabe escrever, aí vai todo mundo te zoar. Por quê? Porque você teve a chance de todo dia aprender a escrever na escola, mas você queria zoar na escola, aí agora vai ser zoado na internet. Porque eu não sei se vocês sabem, mas existe uma santa no Facebook, a Nossa Senhora dos Prints, né? Você digitou um negócio, aí você fala assim, vou apagar, mas alguém já printou. E aí daqui a 1 ano, você até esqueceu aquilo, a pessoa foi, botou você lá. Então, o que acontece? É importante você pensar, olha como é que é o negócio, né? Facebook, o que isso tem a ver com escola? Tem tudo.
Se você não souber escrever, vai escrever o quê? E tem gente que zoa. Ou imagina de repente, né? Você vai fazer uma selfie, aí você quer colocar ali, né, para impressionar aquele garoto. Claro que as meninas aqui não estão pensando em namoro porque estão muito novas, né? E os meninos também não, né? Vocês estão pensando agora em carreira militar, vocês estão pensando em concurso público, vocês estão pensando, né, em faculdade, nessas coisas, né? Até porque para namorar vocês têm a vida toda. Agora passar em concurso, chega uma hora que a idade não deixa mais, né? E aí nesse caso, em relação a essa situação, eu não sei se dá para vocês perceberem que assim, você, né, vai de repente fazer uma coisa para chamar a atenção de alguém, aí você coloca uma selfie, faz uma declaração para a pessoa, só que com erro de língua portuguesa. Aí os caras, por exemplo, que são amigos do garoto que você quer impressionar, falam assim: ih, a mina, burrona aí. Por quê? Porque simplesmente ela poderia ter estudado mais língua portuguesa, mas em vez dela estudar, ela estava fazendo zoação na escola, ela estava fazendo hora, estava brincando, entendeu? Quer falar alguma coisa? Tem menina que português é mesmo? Mesmo. No Rio é mesmo, em São Paulo é mesmo, né? Então, o que acontece? Perdão, ia falar mais alguma coisa? Ah, mas o que acontece é que às vezes a pessoa ela gosta de falar assim, tem isso também, né? Tem aquela pessoa que ela gosta de falar errado, embora ela sabe o jeito certo. Mas tem a pessoa que fala errado que não sabe mesmo, entendeu? Entendeu como é o negócio? Então, o que acontece? A gente sabe que o certo é mesmo, a gente sabe que o certo é ruim, mas aí a gente fala é mesmo, é ruim, mas a gente sabe. Agora tem pessoas que não sabem, que aí é muito mais grave, porque a pessoa que sabe, às vezes ela está falando porque é um jeito assim descolado de falar com o pessoal. É como, por exemplo, digamos que eu esteja conversando numa roda de amigos e eu vou e digo o seguinte: caros colegas, eu desejo profundamente assistir uma série da Netflix. Os caras vão falar assim: tá doente, Gabriel? Tá doido? Porque ninguém conversa assim com o colega, entende? Existe a questão da norma culta, né, da língua portuguesa, e tem a linguagem coloquial, que é o jeito que a gente fala. E nem sempre o jeito que a gente fala está em conformidade com o jeito certo de se fazer. Agora, o problema é que tem gente que não sabe isso. Se puder, na volta trazer um copo d'água, valeu? Aí o que acontece? Tem gente que, por exemplo, não sabe isso e acha que tem que falar do mesmo jeito, de qualquer jeito. E aí, mas o que eu queria dizer é coisa que às vezes a pessoa, ela, digamos, suponhamos, ela quer escrever para o rapaz assim: estou pensando em você. E aí, em vez dela escrever com S, ela coloca com C cedilha. Deu para entender? Aí, olha só, eu estou inventando e ele já está rindo. Imagina se isso acontecesse de verdade. Aí a menina está escrevendo, aí bota a foto assim, aí faz assim, né? Estou pensando em você com C cedilha. E a galera não perdoa, geral começa a escrever lá embaixo. Ela vai ter que apagar. Entende? E aí, opa, obrigado. Maria ou Raquel? Como é que eu chamo? Maria Raquel. Então Maria ou Raquel, então tá bom. Aí, eu não sei se deu para perceber que assim, olha como alguém vai pensar assim: mas isso tem a ver com pecado? Tem, por quê? Porque você poderia ser muito melhor, mas você está abrindo mão de ser melhor para ser qualquer coisa. É como, digamos, por exemplo, a menina que poderia namorar um cara legal, mas ela namora um cara só porque o cara é popular. O cara é popular, mas não quer trabalhar. O cara é popular, mas não quer estudar. O cara é popular, mas não respeita pai nem mãe. O cara é popular, mas não quer nada com nada. O que adianta? Aí numa situação dessa, ela está pegando o ônibus errado. E aí, imagina a cena: se o cara não tem responsabilidade nenhuma, ele vai ter responsabilidade com ela. Entende como é que pecado tem muito mais a ver com você não ser o que Deus queria para você e você ser menos do que isso. E aí, voltando para cá, pro texto,
Portanto, né, por causa da grande misericórdia divina, ou seja, já que Deus foi legal comigo e com você, eu peço que vocês se ofereçam completamente a Deus. E aí, como é que, de acordo com a Bíblia de vocês aí, oferecer completamente a Deus como se fosse o quê? Sacrifício vivo. Um sacrifício vivo. Na maioria das vezes, quando a gente fala de sacrifício, a gente pensa no sacrifício morto, né? É um animal. Por exemplo, o povo de Israel sacrificava animais. Os cultos afro-brasileiros aqui no Brasil sacrificam animais. Então, o sacrifício tem a ver com você matar um animal. E Paulo está dizendo que é para nós sermos um sacrifício. Então, a recomendação divina é que eu e você nos ofereçamos como um sacrifício. O que seria um sacrifício para você? Quem pode falar aí? O que seria um sacrifício para você? Hã? Dá um exemplo de um sacrifício para você. O que é? Ah, meu Deus, é um sacrifício fazer isso aqui. Ai, meu Deus, é muito difícil Lavar a louça é um sacrifício. Arrumar a casa é um sacrifício. Embora ficar sem internet não é uma decisão nossa, né? Lavar a louça é uma decisão nossa, né? Então, assim, ficar sem internet é a decisão de outros, né? Ou é a Oi que cortou, ou é o pai que proibiu, mas agora, lavar a louça tem a ver com a gente, ou seja... Ué, depende, porque é o seguinte, tem a louça que você lava porque seus pais mandaram, mas tem aquela louça que você lava porque a pia está toda suja. Porque acontece, você foi beber água, tirou do escorredor, bebeu e deixou lá. Você foi beber uma vitamina, pegou, bebeu e deixou lá. Você comeu teu arroz com feijão, pegou, comeu e deixou lá. Chegou uma hora que a pia ficou como? Pensa o seguinte, se o pai e a mãe trabalham fora, só tem você em casa, não era para a pia ficar cheia. Era só você usar, lavar e deixar. Pronto, a cozinha fica arrumada. Mas e a preguiça? Aí você pega, tal, bebe, deixa. Pega, come, deixa. Usa a faca, passa a manteiga no pão, deixa lá. Aí vai ficando. Quando chega de noite, né? No caso de vocês, eu não sei, mas no meu tempo, tá na hora da minha mãe chegar. Aí começava a correria. Entendeu? Eu pensei que isso não existia mais. Aí nesse caso do meu tempo era assim, né? E aí, observa bem como é que é a situação. É um sacrifício porque é uma coisa chata. É uma coisa difícil. Mas agora, não é legal você ver a cozinha arrumada? Não é legal você ver, né, tudo limpinho. E aí quando você olha ali, aí você... Poxa, que legal. Dá vontade até de tirar uma foto. Olha como é que é a cozinha, né? E aí nisso você olha para uma situação dessa, você vê que é legal o resultado, mas não é legal o esforço. Então, como seu nome qual é mesmo? Camille. Então, Camille falou sobre arrumar a casa e lavar a louça, né? E aí, quem mais tem algum outro sacrifício? Lavar o banheiro. Eu odeio lavar banheiro também. É muito chato. Quem mais? Lavar roupa. Lavar. Sacrifício é só cuidar das coisas de casa? Trabalhar é difícil? Acordar cedo é um sacrifício, verdade. Né? Aí, observa bem. Agora, perdão, desculpa, tá? Agora que vocês já têm mais ou menos uma noção do sacrifício, percebe que o que Deus espera de nós não é uma tarefa fácil. Mas se a gente pensar no resultado, aí é outra coisa. É como, por exemplo, imagina bem, olha como é que são as coisas. Deixa eu ver. De vocês dois aqui, qual é o mais velho? Quantos anos você tem? 13. Então, legal. Deixa eu ver. Você é o Daniel, né? Você é o Jean? Então, Jean tem 13 anos. Aí, digamos que de repente o Jean quisesse, né? É claro que nem todo mundo quer ser militar, mas digamos que de repente o Jean quisesse ser um oficial da Marinha ou um oficial da Aeronáutica. Para ser um oficial da Marinha, ele poderia fazer o ensino médio dele no colégio naval, né?
e aí ele faria o ensino universitário dele na escola naval. O que acontece? Geralmente a gente que é pobre, os pais assim, nem sempre eles estão muito focados na nossa carreira. E aí por isso, quando a gente vai pensar em carreira, a gente já está com 20 anos de idade. Então, aí a gente não tem muitas opções. Mas digamos, obrigado. E aí, agora digamos que de repente o Jean, com 13 anos, já estivesse pensando nos seus 22, 23, 24 anos de idade. Até porque o amanhã começa hoje. E aí digamos que ele pensasse nisso. Pô, peraí, eu tenho até os 16 anos para entrar no colégio naval. Então eu tenho que ser muito bom em matemática, eu tenho que ser muito bom em língua portuguesa, eu tenho que me esforçar nisso, naquilo outro e assim por diante. O que vai acontecer? Vai ser brabo ele aprender um monte de coisa? Vai! Eu, por exemplo, eu estudei com um professor que quando ele passava a equação do segundo grau, eu falava assim: professor, desculpa, mas tem como me explicar como é que é isso aqui? Aí ele falava a frase. Aí quando ele falava a frase, eu falava assim: mas como assim? Ele repetia a frase. Aí os colegas falavam assim: entendeu? Então era muito chato estudar com ele, mas muito chato mesmo. E aí, nesse caso, onde entra a situação? Às vezes nós estudamos com professores que assim, eles não têm paixão pelos que fazem, pelo que faz, né? Eles não têm paixão pelo que fazem. Isso. Aí no caso, eles não têm. Ou de repente eles entendem que a gente não aprende porque a gente é burro, eles não pensam que eles poderiam melhorar a didática deles. Mas eu não sei se dá para entender. Não adianta botar culpa no professor, você tem que tomar conta da sua vida. Deu para entender? Não adianta dizer que sua escola é ruim, você tem que ser o melhor aluno que você puder ser. Não adianta dizer que a sua rua é isso, que não adianta, porque é o seguinte: botar a culpa nos outros nunca resolveu o problema de ninguém. O mundo é do jeito que é, as pessoas são do jeito que são e pronto. Eu estava vindo para cá, aí quando eu estava tentando passar num cruzamento, um carro tinha batido no outro, no cruzamento. Aí um grupo de lá estava engarrafado, um grupo daqui estava engarrafado, do meu lado tinha também engarrafamento. O que aconteceu? Veio uma viatura da polícia e ficou uau, 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 uau. Quando a sirene toca, o certo é a gente abrir caminho. Aí eu fui dar uma ré, aí eu senti aquilo assim, ó, pum. Aí o cara atrás de mim, homem, não! Aí eu fui e apontei para ele ver que assim, eu fiz isso por causa da urgência, né, da sirene. E aí ele foi dar ré. Ele fez a mesma coisa com o cara que estava atrás. Só que com o cara que estava atrás não foi bum, foi crack, né? E aí nisso, nessa brincadeira, o policial percebeu o que fez sinal para ele como assim: não tem problema não, não tem problema não. Porque ele percebeu que o rolo todo complicou por causa dele pressionando a gente para abrir caminho. Mas dá até para entender que se ele ficar muito tempo parado, ele pode tomar uma azeitona, né? E aí nesse caso, diante de uma situação dessa, onde eu quero chegar? Eu queria que o mundo fosse melhor, mas não é. Eu queria que o cara compreendesse que eu não dei ré de propósito para prejudicá-lo, mas não adianta. O que eu tenho que fazer? Aprender que da próxima vez, quando tocar a sirene do policial, em vez de eu ficar nervoso, eu vou olhar para trás para ver se tem um carro muito perto. E se tiver, ele vai olhar para mim com cara feia e eu vou explicar para ele. Entende? Mas na hora, eu no reflexo, eu fui dar ré. Aí talvez você pense assim: ah, mas o cara tinha que compreender. Aí já é problema dele. Eu não tenho controle sobre o pensamento dele. Ah, mas o policial, eu não tenho controle sobre o pensamento do policial. Eu só tenho controle sobre o meu comportamento. E aí, voltando ao futuro do Jean. Ele, por exemplo, se ele quisesse isso, ele teria 3 anos para ser o melhor aluno da classe, para tentar uma vaga no colégio naval. Tentar. Até porque na hora do concurso ninguém vai ter pena dele. Deu para entender? E aí, trazendo para o nosso contexto, olha como é que o sacrifício, quando você pensa, né, de assim, você está lá estudando, aquilo ali, de acordo com a nova regra da Previdência, já vai contar com a sua aposentadoria, coisa que o civil não tem, o militar tem. E aí nesse caso, olha só, o cara
jovem, já está contribuindo para a aposentadoria dele, né? A situação, por exemplo, dali fica mais fácil para ele ir para a escola naval, daqui a pouco, né? Aí imagina, está lá, né? O camarada já tem um futuro garantido, embora ele possa dar baixa se quiser, mas tem um futuro garantido, tem a vida dele lá, por quê? Porque com 13 anos de idade fez um sacrifício. Deu para entender? Então eu não sei, gente, se dá para vocês perceberem que assim, o sacrifício, se você pensar no que você ganha lá na frente, é como, por exemplo, ai meu Deus do céu, Camille, né? Então, a Camille quando ela fala sobre a questão da louça, imagino que é de repente, Camille deixou a pia toda suja, foi para a escola, voltou cheia de fome, era só pegar aquele feijão, pegar aquele arroz, pegar aquele ovo, pegar aquela farinha, mexer tudo na panela e comer. Mas as panelas estão todas sujas, ela está cansada, ela está com sono, mas a pia está suja. Se ela fizesse o sacrifício de lavar a louça, ela ia chegar e ia encontrar tudo limpo. Só tem ela em casa. Estou dando um exemplo, né? Percebe como é que é o negócio? A mesma coisa, falei o caso dele para o concurso, falei o caso dela para a louça, né? Ou seja, coisas que a gente pode tentar fazer como sacrifício. Mas, vamos lá, é para a gente se oferecer a Deus completamente como sacrifício vivo. O que mais, gente? Sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a ele. Dedicado ao seu serviço. Então, para aí, Jean, porque eu vi que a sua versão é igual à minha. Quem tem uma versão diferente aí? E aí, então abre aí, gente. Versículo 1, sacrifício vivo. Romanos 12 ainda. Sacrifício vivo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha aí. Sacrifício vivo. Santo e agradável a Deus. O teu tá como? Tá como? Como é que tá o seu? Santo e agradável a Deus. Santo e agradável a Deus, agradável a Deus. E aí, por que eu pedi pra gente segurar a onda com a versão que o Jean usou? Porque a que o Jean usou está dando o significado do santo. Só que a gente, na versão de vocês, todo mundo está aí, sacrifício santo, que está aí, como é que está? Da Camille está santo, ai meu Deus, Maria Eduarda, está santo também? Santo, santo, seu nome é? Kaique, como é que está o de vocês aí? Santo, santo também? Então a gente percebe que assim, a maioria de vocês está santo. E, por exemplo, vamos lá, se a gente pensar, né, na questão de santo, vamos pegar um exemplo de vocês aqui. Quem é o mais velho? Ou você é a mais velha de todo mundo? Quantos anos você tem? 15. Então, 15 anos, perdão, seu nome também? Cauane. Então, com certeza, não, fica tranquilo, seus pais não me conhecem. Então, o que acontece? Cauane é mais fácil de eu falar sobre namoro sem os pais dela brigarem comigo, né? Então, suponhamos que de repente, né, a Caiane é uma menina, né? Tá certo? Não, porque hoje em dia, menino e menina, a gente não sabe direito quem é quem, mas a gente pode afirmar que ela é uma menina. E aí, nesse caso, né, Cauane é uma menina. Hã? É flamenguista, mas é? Aí, nesse caso, né, o que acontece? A Cauane, ela é uma menina. A partir do momento que a Cauane namora um rapaz, ela já não é mais uma menina como as outras, porque agora ela é uma menina que deve ter apenas olhos para quem? Para esse rapaz. Estou falando de se namorar sério, né, gente? Estou falando de coisa séria. Então, por exemplo, se a gente pensar na questão de um casamento, eu sou casado com a Gisele. Então,
para a gente ter mais ou menos uma ideia da palavra santo, né? A palavra santo significa separado, dá a ideia de exclusividade. Então, eu não sou um homem como os outros, porque eu sou um homem que tem um compromisso de viver só com a Gisele e para a Gisele. Deu para ter uma ideia do que seria o sacrifício santo? É aquela ideia de assim, eu estou me dedicando só para Deus, só para Deus. E aí, voltando àquilo que a gente falou sobre sacrifício, eu estou me esforçando, eu estou me dedicando. Para quem? Para Deus. E não vou me dedicar depois de morto, como o sacrifício de um animal. Eu estou me dedicando a Deus agora, como um sacrifício vivo. Ou seja, eu vou fazer coisas que eu não gosto. Camille falou da louça, falou de lavar louça e arrumar a casa, né? Maria Eduarda falou de acordar cedo. Agora pensa o seguinte, imagina, se suponhamos que de repente Maria Eduarda fosse uma youtuber e ela tivesse que fazer postagem todo dia às 6 da manhã, mas ela ganhasse 5 mil por mês por causa das visualizações. Por mais que fosse sacrifício acordar às 6 da manhã, valeria a pena ou não? Deu para entender? Eu não sei se dá para observar, o outro já está pensando nos 5 mil aqui. E os 5 mil não é nem dele, é da Maria Eduarda. E nem é de verdade, é imaginário. Aí eu já está feliz. Então o que acontece? Eu não sei se dá para perceber que assim, quando você pensa no motivo do sacrifício, o sacrifício fica menor. Quando você pensa na farda, quando você pensa nos 5 mil, entende? Quando você pensa nessas coisas, o sacrifício fica menor. Por quê? Porque a recompensa vale a pena. É aí que está a questão. Então, a recomendação é que nós nos ofereçamos a Deus como sacrifício vivo, mas também um sacrifício santo. Eu pertenço a Deus. E aí, é nessa hora do eu pertenço a Deus, é que a gente tem que fazer as coisas diferentes. Por exemplo, as meninas, né, da idade de vocês, que não querem servir a Deus, vão viver de um jeito diferente das que querem servir a Deus. E aí, por exemplo, eu não sei, deixa eu ver, começando pela Cauane e terminando pela Camille e acordando as que estiverem dormindo, né? Por exemplo, você conhece alguém, né? Você conhece alguém que é assim, poxa, eu conheço uma pessoa que realmente serve a Deus. Você conhece? Conhece? Beleza, né? E você conhece gente que não serve a Deus? Conhece? Beleza. O nome da pequenininha que está cochilando? Jennifer. Jennifer. Você conhece alguém que serve a Deus? Não. E conhece alguém que não serve a Deus? Conhece alguém que não serve a Deus? Não, só estou perguntando. Conhece não? Ela tá dormindo. Também não? Não, ela disse que não conhece quem serve e quem não serve. Ela não quer dizer que ela está dormindo. Você conhece alguém que serve a Deus? E conhece alguém que não serve? Você conhece alguém que serve a Deus? E conhece alguém que não serve? Não? Todo mundo que você conhece serve a Deus? Não. Que maravilha! Eu quero viver o que você vive, entendeu? Aí nisso, Maria Eduarda, você conhece alguém que serve a Deus? Conhece alguém que não serve? Beleza. Camille? Alguém chama Camille? Camille, você conhece alguém que serve a Deus? Não. Conhece alguém que não serve a Deus? Também não. Roberta sempre está acordada porque estava aqui em pé agora. Você conhece alguém que serve a Deus? E conhece alguém que não serve? Beleza. Cauã, né? Kaique, perdão, Cauane, Kaique. Vocês são parentes? Não. Tá. Aí nisso, Cauã, você conhece alguém que serve a Deus? Hã? Que legal. E conhece alguém que não serve? Beleza, não precisa dar um nome não. Conhece alguém que serve a Deus? Conhece alguém que não serve? Beleza. Daniel, né? Conhece alguém que serve a Deus? Conhece alguém que não serve? E aí eu queria saber de vocês, qual é a diferença que vocês percebem em quem serve ou quem não serve? Eu não sei se vocês perceberam, eu não estou perguntando quem é membro de igreja, quem é evangélico, eu estou perguntando quem serve e quem não serve, porque a pessoa pode estar frequentando uma igreja e não servir a Deus, entende? Então, qual é a diferença que vocês percebem naquele que serve para aquele que não serve? Qual é a diferença?
Comportamento. O que mais? Hã? Jeito de falar. Então eu tô lascado, porque eu não falo igual crente não. Mas vamos lá. O que mais? Modos. E aí? Hã? O modo que trata as pessoas. Respeito. Boa. Nessa brincadeira um monte de crente já levou bomba, né? Mas vai, fala. Ah, você não ia falar não? Não, então tá bom, pensei que você ia. Então a gente observa aqui, né, que assim, a proposta é que nós nos ofereçamos como um sacrifício vivo. E aí a gente falou sobre se oferecer completamente, a gente falou sobre sacrifício vivo, né? E a gente falou sobre o sacrifício santo. E esse sacrifício vivo e santo tem que ser o que mais aí? Vivo, santo e... Vê aí, vivo, santo e... Agradável a quem? A Deus. Agradável a Deus. Aí eu pergunto para vocês, é fácil agradar a Deus? É fácil agradar a Deus? Por que não é fácil agradar a Deus? Por quê? Por que não é fácil agradar a Deus, gente? Por causa do pecado? Porque todo mundo é ser humano, todo mundo quer. Não é fácil agradar a Deus porque todo mundo é ser humano. Então o problema é ser humano. O pecado. Ninguém é perfeito. E Deus é perfeito. Vamos lá, o que mais? Acabou? Nós nos atrapalhamos de agradar a Deus. Sim. Quando a gente volta o culto. Quando o quê? Quando a gente volta o culto. Quando falta o culto? Entendi. Mas agora, quando a gente está no culto, a gente está sempre agradando a Deus no culto? Por exemplo, ó, vocês estão aqui no acampamento. O fato de vocês estarem simplesmente fisicamente aqui, quer dizer que vocês estão agradando a Deus? Não. Vocês podem ir no culto domingo, amanhã. Mas o fato de vocês irem no culto significa que vocês vão estar agradando a Deus? Agradando a Deus, a gente orando, seguindo os mandamentos dele. Seguindo os mandamentos dele. Qual o mandamento, por exemplo? Fazer discípulo. Oi? O bom do estar na igreja com o pensamento em outro lugar, porque é uma esperança que vai que de repente, em algum momento, aquela pessoa volta lá de Nárnia. Entendeu? Vocês conhecem Nárnia, né? Ai, Nunca assistiram, não? o quê? Crônicas de Nárnia? Não. Ah, é antigo já, né? É antigo já, Crônicas de Nárnia. Desculpa, é porque eu sou de outro tempo. Então, nesse caso, é porque pra mim, Crônicas de Nárnia é novo, entendeu? Mas assim... Hã? Eu sou do 2018. Ah, o 2018? Ah, beleza. Não, tá tranquilo, Cauã. Como você falou, tá falando. Ah, é Kaique, Cauane e Kaique. Aí, nesse caso, né, a gente observa que assim, tem que ser agradável a Deus. Então, primeiro, é sacrifício. E é um sacrifício vivo. É um sacrifício santo, ou seja, é como, por exemplo, suponhamos, né, que a Roberta tem uma barra de chocolate. E aí a Roberta deu um pedaço de chocolate para a Camille. Aquele pedaço que a Roberta deu para a Camille é da Roberta? Não. A partir do momento que ela deu para a Camille é de quem? Da Camille. Então santidade é isso, ou seja, quando você se entrega a Deus, você só pertence a Deus agora. Então o sacrifício, ele é vivo, ele é santo, né, porque ele é para Deus e ele é agradável a Deus. Talvez eu não goste muito, quer ver uma coisa? A Bíblia fala para orar por quem persegue a gente. Orai por aqueles que nos perseguem. E aí o que acontece? Observa bem, imagina você estar no trabalho e tem um cara que vive implicando contigo. E é o seu chefe. Você não pode nem responder, é o seu chefe. Imagina de repente, você tem um tio que cismou com a tua cara. Mas esse menino é muito preguiçoso, mas essa menina é muito bagunceira. Nem teu pai, nem tua mãe falam, mas o seu tio está ali direto. Ou então, digamos, mas não pode porque senão sobra, porque o teu pai vai falar, respeite seu tio, né? Aí o que acontece? Nessa brincadeira, observa bem, né, como é que são as coisas. Imagina alguém que está cismando com você. Ou então você é novo na escola. Aí tem aquela menina que cismou com a tua cara. Ih, chegou fulana. Ih, não sei o que lá. Ih, ela é canhota. Ih, não sei o que.
E olha, eu estava em tal lugar esse final de semana, aí você falou assim, eu fui à praia. Que praia? Aí se você falar de Ramos, Mentira. entendeu? Aí começa a zoação, né? Praia de Ramos é uma praia que eu ia quando era pequeno, hoje em dia ninguém nem conhece mais. Então nesse caso, entendeu? Aí, mas uma vez que eu fui para conhecer o piscinão, eu vi um negócio boiando lá, estava meio complicado. Aí nesse caso, em relação a isso, observa bem, aquela pessoa está ali, ela não sossega, parece que ela quer, parece que ela quer que alguma coisa ruim aconteça contigo. A Bíblia fala que é para você orar por essa pessoa, mas não é orar pedindo para Deus matar, não, é orar pedindo para Deus abençoar. Senhor, dá um bom dia para essa pessoa, Senhor, cura o filho dela, Senhor, que ela consiga um bom emprego, Senhor, faz a minha colega passar de ano, Senhor, abençoa o namoro dela. Aí eu pergunto, é fácil você orar pedindo o bem de alguém assim? Não. Por isso é sacrifício. Agradável pra gente? Não, pra Deus. Entende? Você sabe que a pessoa é falsa, né? Eu demorei a entender o que era falciane na internet. Depois que eu pensava que falciane era nome. Aí nesse caso, né? Aí por exemplo, imagina, a falciane está contigo, mas está de olho no teu boy. E aí nesse negócio, né? Aí por exemplo, né? Aí imagina aquela pessoa ali que está te dando os conselhos, mas só você perder teu namorado. Entende? Namorado que eu falei para elas, namoradas, entendeu? Aí nesse caso, eu sou a moda antiga. Então, em relação a esse caso, exatamente. Aí, por exemplo, imagina, você, né, tem aquela menina que assim, tá te dando um conselho ruim, pra quê? Pra você ficar seu namorado e ela, né? Esquenta não, porque fulano não te merecia, né? E aí nessa brincadeira, né? Hoje, zip. Aí nesse lá, vamos deixar essa baba pra lá. Aí em relação a isso, como é que é pra você orar por uma pessoa dessa? A vontade é orar, sacrifício. A vontade é orar e falar assim, eu mando um raio naquela casa. Mas não pode. Tem que falar assim, Senhor, abençoa a falciane, abençoa, né? E aí nesse caso, Deus sabe que tu não está muito a fim de pedir isso, mas Ele sabe também que você está fazendo isso porque você o ama e você quer agradá-lo. Entende? Tem gente que quer me prejudicar, mas eu preciso me esforçar para amar essa gente. Por quê? Porque Deus quer isso de mim. Mas se a gente for morder o cachorro que morde a gente, que tipo de ser humano a gente é? Entende? O cachorro morder a gente, dá até para entender. Mas agora a gente morder o cachorro e não ria não, porque uma vez eu num culto de adolescentes eu falei isso. Eu antes falava assim, você vai morder o cachorro porque o cachorro mordeu você? Aí falaram assim, ele veio morder o cachorro, tio. Aí agora eu não pergunto mais, porque eu sei que tem gente... falou pra mim que em outros países, tipo, se meu cachorro mordeu a orelha do teu, aí levou no veterinário, né, tem que arrancar a orelha. Aí teu cachorro tem que fazer o mesmo estudo meu. Ah, sim, não, tô entendendo. É aquela questão de ter o troco, né, o pagamento, a retaliação por causa... Se eu mandasse Daniel... Entendi. Aí o que acontece em relação a isso, né? Em relação a valeu a participação, Kaique, né? Então, em relação a isso, eu não sei se dá para perceber que é difícil a gente fazer um negócio desse, mas é justamente isso que faz de nós diferente de quem não serve a Deus. Tem gente que está na igreja, mas não serve a Deus. Por quê? Porque serve a si mesmo. E você pode escolher se você quer servir a Deus ou se você quer servir a si mesmo. Por que eu estou falando isso para você? Porque eu não sei quantos de vocês aqui são cristãos ou não. E caso alguns de vocês não sejam, que vocês percebam que ser cristão não é só ter uma religião. Ser cristão é querer ser parecido com Jesus. Como disse a Roberta, somos imperfeitos, somos humanos, somos pecadores. Mas pelo menos querer a gente pode. Não é porque eu não vou conseguir que eu não vou tentar. Deu para entender? Então, continuando aqui, a gente vai reparar, né, que a proposta dele, a proposta de Paulo para os romanos, estou acabando já também. A proposta aqui é que nós nos ofereçamos completamente, né, a Deus como um sacrifício vivo,
dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Então, sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. E por que eu estou dizendo isso? Porque todo mundo faz sacrifício, só que às vezes não faz para Deus. Pegando, por exemplo, essa maratona, né, que o Flamengo está fazendo de campeonato, né? Imagina um torcedor que foi fazer a viagem para Bolívia, não tinha de Bolívia, né? Ah não, Bolívia não pôde mais, né? Foi para o Peru, né? Lima, não é isso? Então, imagina um cara que mora em Caxias. É barato para um cara desse ir para Lima? Não é. E agora que o Flamengo vai jogar em outro lugar? Vai ser onde mesmo que o Flamengo vai jogar? Meu Deus do céu. Imagina ir para o Catar. O cara nunca foi nem no Amazonas. O cara nunca foi nem a Santa Catarina. Mas ele vai dar um jeito para ir no Catar e o Flamengo jogar. Isso é um sacrifício. Porque de repente vai vender alguma coisa, vai pedir dinheiro emprestado a não sei quem, vai ficar todo enrolado. É sacrifício. Aí vou fazer uma perder, mas para o lado. Não, mas de repente, não vamos pensar que o Flamengo vai perder. Ô, gente, até aqui tem gente secando. Aí acontece. Não, eu não seco não. Não seca não? Ah, então tá bom. Aí, o outro já está dizendo que o Flamengo vai perder, meu Deus do céu. Aí nesse caso, então assim. Não. O Bolívia, se o Flamengo dá mole, o Lima passar. O Liverpool é sinistro. Aí nesse caso, mas o que acontece? Vamos voltar para a Bíblia para não dar confusão, né? Senão vocês vão ter que ficar se perdoando aqui um ou outro. Então, em relação a esse caso aqui, observa bem, é sacrifício. É sacrifício. É como, por exemplo, digamos, suponhamos, né, que eu não sei nem como é que é esse jogo Free Fire, né, eu não sei como é que é, mas por exemplo, imagina um camarada que ele passa a madrugada jogando Free Fire. Pode parecer bobeira, mas é um sacrifício, né? Não, pode até ser viciado, mas que é sacrifício é. Por quê? Porque você não descansa direito. Eu vou dormir no dia seguinte, não vai ser muito fácil. Primeiro que a mãe, só de raiva, vai arrumar alguma coisa para fazer, vai fazer barulho, o vizinho vai botar o pagode, ou seja, o cachorro vai latir, ou seja, você não vai dormir direito, mas você fez um sacrifício por causa de uma coisa, não é Deus, mas fez sacrifício. Percebe que a gente sempre faz sacrifício, nem sempre é para Deus, mas sempre faz. É como, por exemplo, aquele menino que namora aquela menina que ele não quer namorar, mas ele namora porque senão vai todo mundo encarnar nele, dizendo que ele não é homem, que não sei o que não sei o que lá, e aí ele namora a menina. Desculpa falar desse jeito, mas é um sacrifício, porque ele não quer namorar aquela menina, né? Então, por exemplo, ou aquela menina que vai namorar um cara só para colega dela, né? Porque assim, porque meu namorado está com um colega e fica com ele. Ou seja, isso acontece, é sacrifício. É sacrifício. Entende? Aquela pessoa que de repente vai vender o que tem por causa de droga, é sacrifício. Porque o que está acontecendo com ela? Ela vai ficar sem tênis, vai ficar sem roupa, vai ficar sem isso, vai ficar sem aquilo. Por quê? Por causa da droga. A droga não é o sacrifício. Sacrifício é o que ela está fazendo. Ela está perdendo filho, mulher, marido, pai, mãe, né? Tá dando para entender? Eu não sei se dá para perceber que é o seguinte: todo dia a gente faz sacrifício. Só que às vezes está fazendo sacrifício pelo que não vale a pena. O caso da Camille, quando ela falou sobre lavar a louça e arrumar a casa, é um sacrifício que vale a pena. Porque quando a gente volta da escola cheio de fome, nada melhor do que o arroz pronto, é só pegar aquele ovo para fritar, né? E aí nisso você chegou lá, fez o mexidão e comeu. Mas agora você chega, a pia tá aquela montanha, os pratos cheios de gosma de vitamina, né? Ou então de repente você quer sair, as meias estão tudo sujas. E aí? Já pensou? Imagina que de repente, né, você vai sair, calça comprida, não tem nenhuma lavada, blusa não está passada, ou seja, você não cuidou, velho. Entende como é que é? Pior é o seguinte: se a calcinha cueca tiver com aquela marca de freio, como é que fica? Entendeu? Aí o que acontece? Por quê? Porque a pessoa não fez o sacrifício de dar uma esfregada antes de sair. Vocês estão rindo, mas é um sofrimento. Porque como é que você vai sair
tudo colando. Como é que fica? É ruim, mas você vai deixar de sair? Entende como é que é o negócio? E aí, eu não sei se dá para perceber, gente, que assim, quando você pensa na recompensa, entende? Quando você pensa na recompensa, o sacrifício fica pequeno. E até porque sacrifício todo mundo faz. E aqui o texto está dizendo, como eu falei, por exemplo, o camarada que ele se deixa levar pelo crack, ele não vê os filhos crescer. Ele mora aqui, mas ele está lá na Avenida Brasil, não sei onde. Está dando para entender? É um sacrifício. Entende? É assim, aquela menina que namora um cara violento, é um sacrifício. Ela não bota mais roupa tal porque ele não deixa. Gente, eu tenho uma bronca disso. A menina não atende o pai, não atende a mãe, mas atende o miserável namorado que conheceu outro dia. Gente, eu não consigo entender isso, não. Aí nesse, mas eu respeito, cada um com a sua vida, né? E aí nesse cama aqui eu acho esquisito, eu acho. Então, aí, pior ainda. Como é que uma menina que não apoia do pai vai apoiar do namorado? Mas aí é problema de cada um. Aí eu não sei se dá para perceber a questão do sacrifício. Ou seja, para namorar aquele cara, ela deixa de andar com as amigas que ela tem. Para namorar aquele cara, ela se afasta da família, porque tem namorado que fala assim: sua família não gosta de mim, não vou com eles não. Ou você vai com eles lá, ou você fica comigo. Mas não é todo mundo que pensa igual você não. Aí nesse caso, ou seja, todo mundo vive fazendo sacrifício. Ah, pastor Oberlan, mas ele é um gatinho. Então tá. Aí nesse caso, diante de uma situação, o gatinho que é a mãe. E aí, ou seja, a gente viu aqui, né, que porque Deus foi legal com a gente, que a gente ofereça completamente a Ele um sacrifício vivo, né, um esforço, uma dedicação total para Ele, né, e um sacrifício que seja agradável para Ele. Não adianta, como a gente falou aqui, sobre ser servo de Deus ou não. Não adianta eu fazer um negócio, até mesmo na igreja, que não seja agradável para Ele. O que adianta eu estar na igreja, eu estou cantando só porque eu quero aparecer. Eu não estou cantando porque eu quero abençoar as pessoas que me ouvem. Não adianta. É como, por exemplo, né, a irmã Maria Raquel me chamou para vir aqui falar para vocês. Digamos que de repente eu pensasse assim: mas deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí fala assim, aí digamos que de repente pensa assim: poxa, mas eu vou para lá para falar para 12 pessoas, se fossem 200 pessoas e tal, não sei o que lá. Aí eu pergunto: eu estou fazendo para Deus ou para mim? Para Deus. Mas se eu estou pensando na quantidade de gente para eu querer ir, eu estou fazendo para Deus ou para mim? Está dando para entender? Mas quem olha, está fazendo para Deus, para ir para a igreja. Vocês percebem como é que não é muito simples? Serve a Deus porque está na igreja. Não é assim não. Servir a Deus é fazer uma coisa que agrada a Deus. Fazer um negócio que agrada a gente não é servir a Deus, é servir a gente. Deu para entender? Então, aqui a recomendação é que seja um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aqui está dizendo que isso daí é o vosso o quê? Como é que está aí? Sacrifício vivo, santo. Abre aí Romanos 12 de novo, vamos lá. Isso aí, Romanos 12. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus é o quê? Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus é o quê? É o quê? É o vosso culto. Culto o quê? Culto racional, culto genuíno, verdadeira adoração. Então o que acontece? O verdadeiro culto a Deus é um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. E isso não tem a ver com 2 horas dentro de um templo. Isso tem a ver com toda uma vida. É aquele caso assim: não vou namorar essa garota porque essa garota vai me botar a perder. Isso é um culto a Deus. Eu vou obedecer o meu pai e minha mãe. É um culto a Deus. Eu vou orar por aquela pessoa que implica comigo. É um culto a Deus. Entende? Eu vou fazer o que é certo. É um culto a Deus. Eu vou estudar para passar na prova. É um culto a Deus. Então percebe como é que culto a Deus é muito mais do que cantar e falar dentro do templo? E aí, a gente falou aqui sobre a questão de corpo, né? Mas o versículo 2 fala também sobre mente. Pode deixar que eu não vou demorar na mente, porque eu demorei para falar do corpo não, tá gente? Relaxa, já estou indo embora. Agora vamos lá, versículo 2. Quem não leu o versículo 1, quem já leu o versículo 1, beleza.
Quem não leu o versículo 1, agora lê o versículo 2. Vamos lá, pode ler. Não vós conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então você percebe que assim, em relação ao corpo, você tem que ter cuidado com o corpo, lembra? Tomar banho, escovar os dentes, né? Então é o básico do básico do básico, né? Botar uma cueca, uma calcinha limpa, porque dá micose, dá coceira, dá pereba, tá entendendo? Então acontece, é importante, tô falando sério. Imagina, não, pensa na cena, né? Você novo, com menos de 20 anos, né? Todo cheio de problema lá embaixo nas coisas. Já pensou? Imagina, com menos de 20 anos de idade. E dá bicho mesmo, hein? Aí nesse caso, tô falando sério. E aí, em relação a isso, né? É importante, e a gente está rindo aqui, porque a gente está falando de órgão genital, mas gente, o órgão genital é um órgão igual o olho, igual a orelha, tem que cuidar, tem que limpar. E apodrece, estraga, dá bicho, dá doença, dá inflamação, como qualquer outro, né? Exato, é bom ficar ligado. Então, cuidar do corpo, mas não apenas cuidar do corpo, como a gente lida com o corpo, né? É aquele caso, tá pensando em falar alguma coisa? Não é porque você sempre mostra alguma coisa na fisionomia, como quem está pensando. Eles não, mas eu percebo, aí eu dá vontade de querer saber o que é. É só isso. Não é, você muda a feição. Aí nesse caso, em relação a isso aqui, eu não sei se dá para a gente observar aqui, que assim, o cuidar do corpo tem a ver com muita coisa. A higiene pessoal, onde a gente vai, como a gente se comporta, né? Mas tem a questão da mente, porque dependendo de como é a mente, a gente estraga o corpo. Quer ver uma coisa? Numa reunião tipo essa aqui, né? Eu há 20 anos atrás eu dirigi uma congregação lá na favela do Dique. É uma comunidade que tem lá em Vila dos Teles. E aí nisso é Dique porque ela fica entre dois balões. E aí eu lembro que numa reunião uma jovenzinha falou assim: mas se eu não deixar o menino passar a mão em mim, ele não vai me namorar. Aí eu falei assim: manda ele meter o pé. Porque um cara que quer você só por causa do seu corpo, como é que vai ser quando você ficar velho? Desculpa dizer isso pra vocês, mas se vocês não morrerem, vocês vão ter pelanca. E quando tiver 105 anos, ele vai te Faz essa cara pra mim não, Calone. Se você não morrer, você vai ter pelanca. Aí nesse caso, eu não sei se dá pra perceber que assim, aí eu pergunto, como é que vai ser pro cara amar vocês quando a pelanca chegar? Quando tu tiver não, então vai ter que morrer cedo. Aí nesse caso, quando você tiver 105 anos, ele vai te querer. Então, aí, entendeu? Então, tá rindo de quê? Você pode ficar calmo também. Tá rindo aí, tá rindo. Quando eu crescer, eu nunca vou querer ser Meu Deus do céu. Aí essa foi legal, ele rindo agora foi maneiro. Aí nessa situação, gente, aquele negócio, se não morrer jovem, a gente vai ficar velho. E aí, o que acontece? Imagina você namorar um cara que está com você só por causa do seu corpo. Então tá bom, você sofre acidente de moto. Pá! Aí a sua perna fica toda prejudicada por causa da cirurgia. Se o seu valor era as suas coxas, já era, ele vai trocar você. Deu para entender? Porque vai afundar, vai ficar aquele monte de marca de ponto. Como é que vai ser? Isso se não tirar a perna. E aí? Você quer um cara que namore você só por causa do seu corpo? Eu acho que você é mais do que isso. Deu para entender? Então, percebe como é que adorar a Deus tem muito mais do que apenas ficar cantando. Tá entendendo? Eu vou para a igreja e eu vou cantar, né, culto não é só isso, culto tem toda uma vida. Duvido que vocês pensavam que cueca suja também tinha a ver com adoração, né? Tá vendo? Agora você exatamente. E aí nesse caso, por exemplo, nessa situação aqui, não vivam como as pessoas deste mundo. Então, se você quer adorar a Deus através do seu corpo, você precisa cuidar da mente. E como é que você cuida da mente? A recomendação é que você não deve assumir a forma desse mundo. Aí, como eu falei aqui agora há pouco, da menina, do acidente, da moto, da perna, da cicatriz, não é? Daquela coisa todinha.
Aí vamos pensar o seguinte: como é que os meninos, eu não vou perguntar porque eles já sabem disso, né? E o colega aqui, né, que a gente é da mesma idade, então eu não vou perguntar para ele, né? Mas agora, por exemplo, eu não sei vocês, já repararam que as pessoas, elas, na propaganda que mostra a mulher, geralmente mostra a mulher como que mostra a mulher em propaganda na televisão? Fala para mim, vocês. Como é que mostra? Igual vocês. Quase nua, o que mais? Mostra o quê? Vestida de terno, mostra a sabedoria feminina. O que a televisão mostra? Agora sim. Vestida de lingerie. Aí observa bem, por que não fazem isso com o homem na mesma frequência? Só mostram um homem com roupa íntima em propaganda de roupa íntima. Só. Aqui, ó. Agora a mulher é geladeira, é fogão, é carro, é não sei o que lá, é não sei o que. E aí, observa bem. Sabe o que a sociedade está fazendo? A sociedade está treinando os homens para olharem as mulheres como coisa, não como gente. Por isso que quando a mulher quer largar o cara, ele quer matar, porque ele trata a mulher como se ela fosse coisa. Ele não trata a mulher como se fosse gente. Porque se o marido tratasse a mulher como se fosse gente, ele iria conquistá-la e não obrigá-la. Porque eu acho que a graça do relacionamento é a mulher estar do meu lado porque ela quer estar comigo e não porque eu ameacei. Porque eu acho que se eu ameaço, significa que, ó, eu não estou com nada, eu tenho que ameaçar. Mas por que eu ameaço? Porque a mulher é uma propriedade, você é minha mulher. Deu para entender? Aí tem umas tontas que quer uns caras desses. E aí eu não sei se dá para perceber que assim, é importante você observar que isso que eu estou falando, talvez eu seja até criticado na internet depois. Sabe por quê? Porque isso que eu estou falando é a mentalidade do mundo que eu vivo. A maioria das pessoas não pensa igual a mim. A maioria das pessoas, tu está falando isso que a tua mulher já está velha, ela já tem mais de 40 anos, o que é bonito é para se mostrar, e não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, então quando fica feio é para esconder, né? Então aí eu não sei se dá para perceber, né? Eu lembro que uma vez uma pessoa falou para mim assim, não, mas a pessoa está nova e tal, ela tem que mostrar para todo mundo ver mesmo. Eu falei, então quando tiver ruim, só o marido que vai ver, né? Valeu, obrigado, parabéns. Então, aí eu não sei se dá para perceber que assim, essa mentalidade é a mentalidade desse tempo. Eu falei, né, da questão do corpo em relação à mulher. Vamos pegar em relação aos meninos, geralmente, em relação à mulher a gente só pensa em sexo, em relação ao homem geralmente é violência. É aquela questão seguinte, sabe quem sou eu? Tá dando para entender? Ou é na burdoada ou é na bala. Porque às vezes o cara é bom de briga. Mas aqui, ó. Entendeu? Aí nesse caso, observa bem. O indivíduo ele vai, né? Por exemplo, quer humilhar o outro, quer envergonhar o outro. Aí o outro não quer ficar por baixo, vai, dá tiro, mata, né? Essas coisas todas. E nessa brincadeira, o que acontece com a gente? A gente tem essa sociedade aí, ó. A gente tem a sociedade de um monte de filhos sem pai, porque os pais morrem ou não assumem os filhos. As meninas agem como objeto, então elas são tratadas como objeto. E aí qual o problema? O neném não fica no bucho do homem não, minha filha. O neném fica no bucho da menina. Entendeu? Aí acontece, quando ela engravida, ele vai cantar em outra freguesia e é ela que vai cuidar do bacuri, escutando a mãe falando direto no ouvido, escutando o pai falando direto no ouvido, e as colegas dela de farra falam assim, minha mãe falou para não andar contigo não, porque você se perdeu. Aí ela fala assim, mas tu também, mas eu engravidei, ninguém sabe. Entendeu? Aí nesse caso, eu não sei se dá para perceber que assim, esse é o mundo que a gente vive. E você pode escolher ter um bom futuro, ou ser só mais um. Você pode escolher um cara legal, ou qualquer Zé Mané que estiver aparecendo pelo caminho. É você que escolhe. Mas aqui, tudo começa na mente. Tudo começa na mente. Você vai perder aquele cara. Eu perco, eu perco. Um dia vai aparecer um cara legal, vai aparecer um cara que me mereça, vai aparecer um cara que vale a pena, né? Um cara que vai gostar de mim, não só do meu corpo, porque lembra que eu falei? O corpo muda, né? Com exceção da Roberta, que quer morrer primeiro, né? Então assim, com exceção da Roberta que... Mas tu tem o seu tempo. Pensou bem. Aí o que acontece? Então, por exemplo, qual é a tendência? Lá na frente, você vai envelhecer.
E você quer um cara que goste de você ou do seu corpo? Porque o que acontece? Ele vai trocar você, não você, o seu corpo por um outro corpo. É mais ou menos assim, né? Então, por exemplo, por mais bonita que a barriga da menina seja, depois da gravidez, o ventre dilata. E não é fácil voltar. Tem umas que conseguem, mas não é fácil. E mesmo quando volta, às vezes volta e fica cicatriz, volta e fica uma marca, volta e fica não sei o que lá. Aí o que acontece? Pronto, acabou, não tem mais valor. Porque o cara ele namorava uma boneca, ele namorava uma coisa, ele não namorava uma pessoa. E as pessoas têm alterações. Pô, legal, é bacana, você tá lá na moto do camarada, beleza, tal. Agora, será que ele vai querer mostrar agora sua cicatriz na perna? Será que ele vai querer você só com o joelho para cima, para andar na moto dele? É isso que às vezes o pessoal não pensa, mas essa é a mente desse tempo. E aí, vamos pensar, quando a Bíblia fala pra gente não se conformar, quem aqui já comeu gelatina? Então, vamos pensar o seguinte: como é que a gente faz gelatina? A gente, deixa eu ver, perdão, seu nome? Rayane. Rayane, como é que faz gelatina? Você sabe? A gente ferver a água. Ferver a água. Aí botar a gelatina. Isso, botou o pó da gelatina. Bota na geladeira. Bota na geladeira. Depois você tira da geladeira e faz o quê? Vai botar tudo, então. Certo? E aí, por exemplo, não, é tranquilo, não, eu sei, fazer a gelatina é difícil, tá certo, mas tá bom. Aí nesse caso, por exemplo, depois você chega, se você virar a vasilha, né, num prato, o formato da gelatina vai ser qual formato? Da vasilha, não é isso? Então, quando a Bíblia fala não vos conformeis, está dizendo para a gente não assumir essa forma. O mundo pensa assim: mas você é manada, tu tem que ir com todo mundo? Negativo, negativo. Eu quero ser a melhor versão de mim mesmo. Todo mundo está vivendo desse jeito, mas por que eu tenho que viver como todo mundo? Não, negativo, negativo. Ou você acha que todo mundo que produz programa lixo na televisão, você acha que os filhos deles assistem? O lixo deles é para a gente assistir, para a gente continuar aqui embaixo e eles continuarem lá em cima. Então eu não vou assistir lixo e meus filhos não vão assistir lixo. Por quê? Porque eu quero encher minha mente de coisa boa. Entende a pegada, como é que é? Então não se conformem com a mentalidade desse século, não se conformem com a mentalidade que esse mundo tem, mas está dizendo que assim, é para você não viver de acordo com a mentalidade, com como vivem as pessoas desse mundo, mas é para fazer o quê? Para se deixar o quê? Oi? Mas é para fazer o quê? Transformados. Percebe? Não está dizendo, mas sede transformados por Deus. Não está dizendo, sejam transformados por Deus, mas está dizendo, transformai-vos, ou seja, transformem-se. É aí que está a questão. É como, por exemplo, como eu disse para vocês, estou com 45 anos e daqui a 5 anos eu faço 50. O que eu percebo na minha caminhada? A tendência é, eu vou perder densidade muscular, o músculo vai começar a encolher com o tempo. Ah, mas eu conheço fulano de tal que tem 60 anos e é fortão. Boa parte daquilo ali é gordura, nem tudo é músculo. E aí nesse caso, tanto que é que quando emagrece, começa a ficar tudo assim, porque ele era fortão, aí ele emagreceu, ficou flácido. Então o que acontece? A gente vai perdendo músculo, os ossos vão perdendo força, é natural, é da idade, acontece. Então a tendência é a vida ficar desse jeito. O que eu observei? Daqui até a morte, musculação. Não para ficar fortão, mas para não encolher, porque faz parte da vida. A tendência é essa, é encolher. Então essa é a tendência, mas eu decidi me transformar. Eu não vou ser levado, eu vou me levar. Não sei se deu para perceber. Aí é que está a questão. Ah, ninguém na minha escola estuda, o problema é de todo mundo. Se eles querem ser Zé Ninguém, o problema é deles. Eu decidi que eu quero ser a melhor pessoa que eu puder ser. Eu quero passar nos melhores concursos que eu puder passar. Quando eu tinha a sua idade, eu não tive um pastor Roberlão para falar isso que eu estou falando com vocês.
Vocês estão tendo uma chance que boa parte dos meninos e das meninas aí da rua não estão tendo. Até porque a maioria dos pregadores que vocês conhecem falam difícil. A maioria dos pregadores que você conhece falam bonito, não fala desse jeito que eu estou falando aqui. Então eu não tive a chance de ouvir o que vocês estão ouvindo. Eu não tive a chance de ser encorajado a tomar uma decisão que eu estou encorajando vocês aqui. Então, nesse caso, eu não sei se dá para perceber. Você pode escolher. Você quer ser mais um cachaceiro da sua rua? Você quer ser mais um maconheiro da sua rua? Você quer ser mais uma menina que tem um monte de filho, cadinho de um, cadinho de outro, cadinho de outro, cadinho de outro? Você quer isso? Você quer ser a menina conhecida como aquela que vai com todo mundo? É isso que você quer para a sua vida? Você quer ser aquele camarada que levou um tiro na cabeça, está vivo, mas está igual um retardado? Você quer ser o cara que traz desgosto para o pai e para a mãe? É isso que você quer ser? Aqui, ó, começa na mente. Começa na mente. E aí eu não sei se dá para perceber, é aqui que o diabo trabalha para derrubar você. Ele quer dizer para você que estudar é muito difícil. Ele quer dizer para você que trabalhar é muito difícil. Ele quer dizer para você que a menina que não sai com todo mundo, é a menina toda não sei o que lá. Ele quer dizer que o menino que não entra na briga, ele é frouxo. E aí o que aconteceu aí, Jesus? Aí nesse caso, fica ligado aí, pode cair. Aí nesse caso, Roberta já saiu logo do lugar. Aí nessa situação, olha, continua dormindo aí, gente, continua dormindo aí, mas pode cair, hein? Abre o olho. Aí nesse caso, eu não sei se dá para perceber, né? Roberto, você está até no chão. Eu não sei se dá para perceber que assim, tudo começa na mente. Ó, esse smartphone aqui, um dia ele não existiu. Um dia ele estava na mente de alguém. Pelo menos, perdão, meu irmão, eu sei que é Maria Raquel, né? Não é para chamar nem de Maria nem de Raquel, chama Maria Raquel. Seu nome? José Carlos, né? E aí a gente chama de Zé de Carlos ou de José Carlos? Tanto faz. A família chama de Carlinhos. Carlinhos, né? Então beleza, Carlinhos. Aí nesse caso, por exemplo, eu, Maria Raquel e Carlinhos conhecemos o tijolão. O tijolão, ele era um smartphone que a gente tinha na época, né? Que ele era um telefone celular, né? Que ele parecia um rádio, né? Desse tamanho aqui. O problema é que não tem nada aqui para mostrar, né? Que assim, ele era um negócio enorme, mais ou menos desse tamanho, né? Com uma antena que a gente falava com as pessoas e o pessoal botava assim na cintura, parecia uma arma. E aí o que acontece? E aquilo ali era a última moda. Era a última moda. Né? Isso. Mais ou menos tem uns 20 e poucos anos isso daí. Só para vocês terem uma ideia, aquilo ali era novidade. Hoje, por exemplo, eu estou aqui, tem gente me assistindo. Uma mãe botou aqui, ó, estou gostando, vou chamar a Giovana para assistir. Tá dando para entender? Eu estou aqui e essa moça escreveu. Ela está em outro bairro. Tem gente de outro estado que me assiste. Sabe por que isso aqui hoje está acontecendo? Porque um dia isso teve na mente de alguém. Entende? Tudo, ó, o ventilador que está rodando aqui, um dia ele existiu na mente de alguém. Nem sempre existiu ventilador. Essa lâmpada fluorescente, um dia existiu na mente de alguém. Nem sempre existiu. Percebe que tudo que está no mundo, um dia esteve na mente de alguém. Quem sabe você vai ser o inventor de alguma coisa? Quem sabe aqui está o futuro presidente do Brasil? Quem sabe aqui está uma mulher que vai ser piloto da Força Aérea? Quem sabe? Quem sabe eu estou diante da futura juíza daqui em São João de Meriti? Eu não sei. Eu não sei. Mas, ó, depende aqui da cabeça. Depende da cabeça. Tudo começa aqui. Então, por exemplo, tem gente que pode me achar metido. Porque, botou um canal no YouTube. Eu não tenho edição, eu não tenho um celular de primeira qualidade, eu não tenho nada. Mas eu tenho uma mensagem. E eu acredito na mensagem que eu prego. E quem quiser receber essa mensagem vai acessar. Seja com a minha cara, né? Que só tenho essa mesmo, tá entendendo? Seja com essa imagem muito da ruim que a internet está passando. Mas vamos viver. E o que acontece? E ó, lá na frente eu vou colher os frutos da minha decisão. Mas também, se eu quisesse ficar na porta de uma barraca bebendo cachaça, se eu quisesse, por exemplo, ficar numa esquina dessa fumando maconha, se eu quisesse estar traindo a minha esposa com alguma mulher por aí,
Muito da caidinha, né? Porque com essa cara aqui não dá para conseguir muita coisa. Mas o que acontece? Se eu quisesse trair minha mulher por aí, entende? Se de repente eu quisesse fazer um monte de coisa por aí, a minha colheita também ia chegar. Mas tudo começa aqui, ó. E como eu sei que começa aqui, quando a oferta aparece, essa mente aqui viaja. E aí, em vez de eu olhar minha vida em forma de foto, como a Roberta falou, tudo tem seu tempo. Hoje eu estou com essa idade, amanhã eu vou estar mais velho. Hoje eu estou com essa saúde, amanhã minha saúde está mais frágil. Hoje eu posso batalhar para conseguir o meu, amanhã vai ser mais difícil. Então, quando vem uma oportunidade, seja dada por Deus, seja dada pelo diabo, eu tenho que pensar lá na frente, qual vai ser o meu futuro se eu embarcar nesse trem aqui. Então, a recomendação, voltando para a gelatina da Rayane, já pode fazer gelatina em casa, né? Sozinha já pode fazer, né? Não vivam como aquela gelatina, né? Que absorve a forma, né? E fica daquele jeito ali. Então você, em vez de ser como aquela gelatina que absorve a forma do mundo, tome a decisão, eu quero ser uma versão diferente. Não é porque eu sou preto, não é porque eu sou pobre, que eu tenho que ser bandido, que eu tenho que ser prostituta. Não é porque eu moro na Baixada Fluminense que eu sou obrigado a ser balconista até o fim da minha vida. Não sei se deu para perceber, não estou dizendo que ser balconista é uma coisa ruim, eu só estou dizendo que você pode batalhar para ter um salário melhor, é isso que eu estou dizendo, porque até o balconista ele vai me dar razão de que se ele tiver uma oportunidade para ter um emprego melhor, ele vai buscar. Não sei se dá para perceber. Então eu queria que você pensasse que assim, você pode escolher, o que você quer? Agora você está numa idade que você pode estudar. Quando você estiver na minha idade, você vai estudar, se der para estudar, na hora de folga do trabalho, dependendo da idade dos filhos, ou talvez você morra sem ter tempo de voltar a estudar. Hoje você tem essa chance. Então a recomendação aqui é que você, né, se transforme. Eu não sei em que você tem que se transformar. Eu estou querendo o quê? Ter uma velhice saudável, fazer uma atividade física, cuidar da minha musculatura, cuidar da minha estrutura óssea. Não sei em que você tem que se transformar. Não sei se talvez você tem que começar a cuidar mais da sua roupa, se você tem que começar a ver mais com quem você anda, ou se você tem que prestar mais atenção nas aulas de matemática. Não sei, mas você tem que se transformar. E eu gostaria que você saísse daqui diferente. Eu gostaria que você amanhã fosse um cara diferente. Eu gostaria que você tomasse uma decisão diferente, porque isso pode acontecer por meio de uma completa mudança de mente, que você possa se transformar, porque se você fizer isso, você vai conhecer a vontade de Deus para a sua vida. E a vontade de Deus para a sua vida, ela é o quê? A vontade de Deus para a sua vida, ela é o quê? É o que é bom.